Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Nessa terça-feira, dia 26 de julho, com vocês, Padre Felipe Neco. Bom dia a todos, aqui é o Padre Renan Tcheca mais uma vez com vocês nesse nosso podcast semanal. Uma alegria estar cada semana aqui com vocês. E hoje, pontualmente, terça-feira, que o Padre Renan quase quis fugir de mim, mas eu peguei já pelo, Pontualmente, pelo computador aqui para a gente começar aqui. E hoje, festa de Santos Joaquim e Santa Ana, festa dos avós. Dia dos Também avós. é dia do avô. Meus avós já não tem nenhum vivo, mas aí que em paz descanse. Aí tem que realmente lembrar de celebrar talvez hoje mesmo vou lembrar de celebrar, que acho que eu nunca celebrei diretamente por eles, pedindo intenção por eles, né? Ai, meia culpa aqui, mas tem que lembrá-los também aí na minha Santa Missa hoje. É, Hoje a gente aproveita para mandar um abraço a todos os avós. Certamente, não sei se algum avô ou avó ouve o podcast, eu acho que são mas mais esses que eu, os né? netos, Mas, velho, ou se não, os netos aí mandam um abraço aos seus é, avós de nossa isso parte. aí. Ontem tivemos festa de São Tiago Apóstolo. Hoje é Santo Joaquim e Santa Ana. Santa Ana é padroeira da Catedral, aqui de Mogi das Cruzes. Eu não sei se também se é padroeira da Diocese, isso assim me pega, mas eu sei que é dia de festa hoje. Até a comunidade de noviços vão com os padres. Eu tô meio enrolado por aqui, não vou conseguir ir. Daqui a pouco, mais tarde, eu vou celebrar a missa aqui em casa mesmo, sozinho. Mas vão ter procissão de tarde, vão ter a missa com o bispo, então vai ser meio solene. Eu não sei nem se é feriado, mas é dia de festa aqui na cidade aqui de Mogi das Cruzes aqui. E eu, pois, vou ficar por aqui, porque tem, ademais, o podcast tem muita coisa para organizar, porque já chegou a semana, já estamos aí, já abri hoje o grupo do Family Day, e eu falei, pô, tomara que não chegue a 100 mensagens, estou quase me arrependendo de ter aberto o grupo, já vou em 68, fora as que eu já li e apaguei já, que já deve estar, acho que já passou nos Agora 100. vai. Agora o negócio vai. Mas aí um dos grupos, né? Tem dois grupos, tem um grupo de WhatsApp que eu fiz, que é o pessoal que chega já na sexta, sábado, e depois tem um grupo só do povo que vem no domingo. Então vai tá uma galera boa aqui. Essa semana eu vou perder os cabelos pouco que eu tenho, né? Já não tenho quase nada, então não perder o pouco que tem. Aí Vai para nada, vai terminar nada. de Essa organizar isso aqui. semana é a semana da fama do Padre Felipe, porque todos os influenciadores digitais aí de famílias vão estar mandando, postando, marcando o Padre Neco. Vocês vão ver, já marca o que Ixi. eu tô falando. É a Nem semana da sei se vai fama. ser muito, não. Não sei se eu vou conseguir dar tanta atenção, porque assim vai estar muita gente. São quase 30 famílias no final de semana inteiro e outras 30 também no domingo que vem. Então vai estar passando de 130 crianças, 60 casais. Ixi, não sei nem como é que vai ser minha vida depois disso. Eu até brinquei falando com uma pessoa, falei, depois de segunda-feira eu vou ter que precisar 2 dias de sono para recuperar isso aí. E tem que arrumar tudo aqui. Quinta-feira eu vou colocar roupa de trabalho aqui e mover colchões e tudo. Ixi, então vamos lá, vamos que vamos. Mas assim, semana Aproveita o povo. passada. Vamos ver. Mas semana passada, porque também começa as espirituais aqui dos noviços, na sexta-feira, dos padres que vêm fazer os espirituais dirigidos, então vai tá corrida aqui o negócio. Mas semana passada, só comento o final de semana, que pois, comentamos que íamos que eu ia, né, para Curitiba, nem consegui, nem vi, nem vi você, é verdade? Não, Não, não nem deu, vi, porque imagina. Tava na casa do Padre Renan e não viu o Padre Renan, né? Ele só quer saber de despedidas lá em Joinville, então em Curitiba ele nem deu as caras lá quase. eu tive uns apuros, depois eu conto aí, uns Hum. apuros que eu passei. Mas aí o meu foi tranquilo, né? Foi bate e volta total. Sexta-feira saí antes do almoço ainda daqui. Cheguei lá um pouco depois do almoço. Eu cheguei aí, a senhora Cíntia foi me buscar, porque daí me convidou para fazer o batizado e me levou até o seminário. Aí cheguei lá com os 3 da tarde lá, comi alguma coisa rápida, não tinha almoçado ainda. Depois já começou as correrias já. Sexta-feira tive ainda com uma menina, com a Jo, e fui conversar com ela. Depois no sábado já foi 4 batizados de manhã, um batizado depois na tarde. Depois na noite ainda visitei e abençoei o apartamento do casal que casei. Na sexta-feira, antes de sair, visitei a Pietra, quase que eu esqueço. Pedi orações aí pela Pietrazinha, filha do Fábio e da Paula, que depois detectaram um tumor no cérebro.
né? Então fizeram a biópsia essa semana, faz como 2 semanas que ela se sentiu mal, levaram para o hospital, aí tiraram a tomografia, que estava com dor de cabeça, e apareceu lá 45 milímetros, né, como 5 centímetros mais ou menos. É, o, o, o tumor que está ali na cabeça é inoperável, então peço suas orações aí pela Pietra, por favor. É, ainda tá agora, fizeram a biópsia na quarta-feira, se eu não me equivoco, faltam mais 2 semanas para saber se é benigno, se é maligno, para ver depois que tratamento vai ser feito, né? Então, pois rezem muito aí pela Pietra aí. E aí, de sexta-feira, foi bem bonita assim estar com ela, apesar de tudo, ela você tem 7, 8 anos, se não me equivoco, 7, 8 anos. Ela recebeu a comunhão do pároco dela esses dias e a unção dos enfermos, tudo. E eu aproveitei e levei a comunhão na sexta-feira também para ela. Rezamos ali um minutinho, tive ali com ela, fiz meu passarinho de origami para ela. Estava meio tristinha, mas ainda assim, pro que era, bem animada, né? Raspou a cabeça toda, já está com uma sonda na cabeça para tirar o líquido, foi bem, foi bem forte assim, mas ela ficou feliz da visita e tudo. Ela é super fã da irmã Kelly Patrícia e do Instituto Hesed aí. Aí liguei pro meu querido amigo Luiz Maria, irmão Luiz Maria, para que pedisse orações também por ela, que ele já sabia que ela estava assim. Nós estavam rezando por ela, mas para intensificar aí as orações por esses dias. E aí no sábado foi os batizados, depois a bênção da casa do Mateus e da Ju, que já passa rápido demais, já 6 meses de casado já. E aí no domingo eu fui para Mafra, aí para poder, junto com o Padre Esaú, que já estava por lá, depois ter o batizado e a missa. O Padre Esaú batizou, eu tive confessando depois na missa que fizemos até na casa da família, porque estava na paróquia, estava tendo outra celebração. E aí dos filhos do André Felipe e da Camila, são membros do reino. E é bem interessante que eles, depois de 7 anos já de casado, 8 anos de casado, tentando filhos, já não estavam conseguindo, viram já os problemas e uma grande possibilidade de não conseguir engravidar, pois decidiram adotar crianças e pois, colocaram como 2 na lista de espera e apareceram quatro irmãos, e eles muito generosamente adotaram os 4 irmãos, de 6, 5 e um par de gêmeos de 2 anos. E aí foi o batizado da segunda de 5 anos e dos gêmeos. Então foi bem bonito aí. Também aproveitaram teve outro batizado de uma outra senhora do filho da filha de uma outra senhora do reino. Então foi muito bonito. Foi uma bonita experiência, convivência, vários membros do reino, alguns de Brasília, de fora que vieram também. Então foi bem bonito. Eu já voltei correndo porque às 5 eu celebrei a missa lá no Colégio Everest, na Capela do Colégio Everest. Convidei aí as famílias que conheço, não foi todo mundo, claro, assim, meio em cima, mas foi bastante gente poder vê-los aí também, foi uma bonita experiência. E foi chegar um pouco ainda domingo, visitar uma família que tinha ido nos Families Days que organizamos em Curitiba e nunca tinha ido, e aí fiquei de visitá-los na noite, aí o Otávio e a Thalita, e aí depois já cheguei em casa já para dormir e acordar de manhã para já correr para o aeroporto, já que o irmão Colodel me levou. E assim foi, e aqui já estamos já na correria. Segunda-feira já cheguei aqui para a comunidade, para ter o dia comunitário. Almoçamos juntos, uma tarde assim, vimos Entre Lobos, da Brasil Paralelo, o segundo e o terceiro capítulo, mais ou menos. De noite eu fiquei assim para ver um filme com o grande diácono Sérgio Mourão, que já está chegando na comunidade, mas ele já me abandonou e eu terminei de ver o filme daquele filme antigo lá, meio de invasão alienígena e tudo, e fui dormir tarde, hoje já acordei bem cedo também, já. Bem cedo não, mais ou menos cedo, para poder correr aqui pelo dia aqui, que está tendo também retiro aqui de umas senhoras do Pio Décimo, então tá movimentada. A semana vai ser para perder o resto do cabelo já. Vai ser mais fácil para poder raspar aqui, vai ter menos aqui. Mas é isso, mas conta aí, Padre Renan, já me alonguei muito aqui, que tinha que ser mais rapidinho, porque hoje o tema parece que vai estar um pouquinho longo, e é retomada de um Não, tema, então vamos lá, fala aí para nós tô aí como é que foi. vendo, eu tô vendo que você tá muito viajado também, né? Mas esses dias, né? Semana passada, essa semana vai ser mais ou menos igual. Eu estou em despedidas das paróquias de Joinville. Eu trabalhei em muitas paróquias lá, né? Grupos, movimentos. Semana passada foi isso, foi grupos, né? Despedi do ECC, despedi dos Amigos da Fé, despedi da paróquia
Divino Espírito Santo, da paróquia da comunidade Nossa Senhora dos Anjos, lá da paróquia São Domingos Sávio, foi tudo isso. E uma alegria sempre, né? Poder acompanhar esses grupos, esses movimentos, e agora despedida com muita alegria, com muita gratidão a Deus. Nós, padres, nos entregamos a, a quem nos chama, a quem nos pede, mas o que a gente recebe também do carinho do povo de Deus é muito grande, então quero deixar aqui meu reconhecimento a todos esses grupos, pastorais, movimentos. Uma surpresa eu tive, por isso que eu falei que eu entrei em apuros. Uma surpresa eu tive quando estava celebrando a missa na Paróquia Divino Espírito Santo, e era a minha despedida também das famílias de seminaristas, uma paróquia muito vocacional. Então convidamos os meninos do seminário, as famílias de seminaristas, todos a irem nessa missa e depois o almoço. E quando eu entro, começo a missa, o padre me dá as boas-vindas, eu olhando para o povo de Deus e não fixei meus olhos em ninguém, então estava ali falando. E não, a missa começou normal e tive uma surpresa no Glória. No canto do Glória, eu comecei a olhar para as pessoas bem fixamente para ver quem estava na missa e vi que no banco da frente estavam meus pais. Meus pais vieram, foi uma loucura, porque eu fiquei bloqueado, chocado. Eu falei: o que está acontecendo? Meus pais moram a 8 horas de Joinville. O que aconteceu? E já as pessoas começaram a rir, perceberam que eu tinha visto naquele momento. Foi muito emocionante, muito bonito. E esse foi o apuro, porque como era a minha despedida das famílias e seminaristas, todo o trabalho e o carinho que eles têm comigo, o trabalho feito ali com os vocacionados, ao final eles quiseram me dar essa surpresa também. Trouxeram meus pais para esse momento de despedida, um almoço todos juntos, foi muito bonito. Mas depois meus pais disseram: bom, e agora? A gente vai embora, temos que ir embora porque a gente trabalha na segunda. Aí eu fui buscar ônibus, não tinha ônibus, o horário estava apertado. Eu falei: não, então eu vou pedir ao superior e eu levo eles, né? Então, por isso que eu saí correndo e nem vi o Padre Felipe. Eu cheguei a Curitiba, de Joinville para Curitiba no domingo às 6:30 da tarde. 7 da noite eu já estava saindo com os meus pais rumo a São Paulo, interior de São Paulo, na cidade de Itu. Chegamos lá 2 da manhã. Então foi uma loucura, mas descansei lá, tomei café com os meus pais, descansei, almocei, e depois do almoço já saí de volta para Curitiba na segunda-feira. Então foi meio corrido, mas bendito seja Deus, estamos aqui de volta e, e é uma alegria estar com vocês mais uma vez. Então foi essa loucura de despedidas e de correrias na minha semana, que vai continuar agora até o dia 4, 5, que é quando eu estou indo para Arujá e posteriormente para as paróquias onde eu vou ajudar ali em São Paulo. Tudo bem, vamos lá, Padre Felipe, toca o barco Vamos aí, lá porque então, parece vamos que tá tocar longo, aqui. Tá né? longo o negócio aqui e nada, e vamos ter que correr aqui, porque e você ajuda aí a me controlar aqui no tempo aqui, né? Vamos ver, estou marcando aqui até o Galinho para me ajudar aqui também, mas sabe que às vezes o Galo tá meio Às vezes o preguiçosinho, galo então, dorme. então, mas vamos lá e tal, aqui as mensagens aí que não para de chegar aqui, tá ficando já meio tenso aqui o negócio aqui. Mas vamos lá, o que der, né? O que der aqui a gente tenta aqui correr o máximo possível, né? Mas como eu falei, pois, a temática eu tinha prometido para vocês e pois trato de cumprir minhas promessas, né? Que depois de falar sobre o programa de vida espiritual, falamos um pouco mais sobre sua importância, pois hoje eu queria trazer o tema de como fazer o programa de vida espiritual, né? Que eu acho que pois é parte importante, porque as pessoas falaram: ah, que legal, para que você falou, mas como é que a gente faz isso, né? Então, uma motivação inicial aqui para dar o fundo, né, de todo o que é sobre o que é, vocês já sabem mais ou menos o que é o programa de vida espiritual, mas está dando essa motivação de fundo e tratar aqui um pouco os temas talvez mais chaves do programa de vida espiritual, né? O objetivo de todo discípulo é ser como seu mestre, né? Como cristãos, como católicos, estamos chamados a imitar a Jesus Cristo, a reproduzir a imagem de Jesus Cristo em nós. Isso é o que se chama cristificação, né? Especialmente dentro da realidade do nosso carisma, né? Vivemos, pois, esse cristocentrismo, né? O ideal de todo cristão, de ser como Jesus Cristo. Então, a nossa meta, o nosso objetivo deveria ser, sem dúvida, alcançar a estatura de Cristo Jesus, como São Paulo nos fala na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 30. Ou seja, ser outro Cristo. Isso é muito próprio da nossa espiritualidade, de membros do Reino Cristo, né? Dos legionários de Cristo.
Mas para alcançar esse objetivo tão alto, né, necessitamos uma forma de trabalho organizada, disciplinada, constante, né? E essa forma de trabalho é o programa, né, o programa pessoal de vida espiritual. Só uma amizade pessoal com Jesus Cristo, na comunhão viva com Ele, poderemos caminhar para essa verdadeira cristificação, esse mesmo fazer de Cristo o centro de nossas vidas, né? E nós poderíamos dizer que o que está com o santo é que vai se santificando, né? O que está com Jesus, aquele que está com Jesus, o que fala com Jesus, o que escuta Jesus, aprenderá a pensar, a falar, a viver como Cristo, como Jesus Cristo, né? Então, só podemos fazer um projeto de vida desde essa experiência de amizade pessoal com Jesus Cristo. Só poderemos viver em um diálogo de amor e de conhecimento pessoal com Ele, só assim, porque só a amizade liga a um caminho, né? Leva a um caminho de fidelidade, de obediência. E por isso o projeto se vive desde essa relação de amizade com Cristo, colocando verdadeiramente, né, esse acento, né, fixando essa realidade da nossa própria vida nele, mais do que em nós mesmos, no que Jesus deseja, mais do que no que eu quero e desejo. Porque só a amizade, né, que leva a acolher os mesmos sentimentos de Cristo e seus ensinamentos. Por isso não se trata, então, de inventar um projeto para uma vida, porque o projeto em si já existe e é Cristo mesmo. A Ele que devemos conhecer, acolher, imitar para viver nele e como Ele. E essa é finalmente a condição de um discípulo de Jesus Cristo. É isso que todo cristão deve tender a querer, né? Os santos nos ajudam, né, a sempre olhar para a figura de Jesus Cristo. Então, quando buscamos, né, conhecer e entender a realidade, talvez, dos santos, né, muitas vezes vai ser com aspectos, virtudes concretas, né? Mas todo esse exemplo que o santo dá está sempre ligado à pessoa de Jesus Cristo. E por isso é a amizade a que vai nos levar a acolher os sentimentos de Jesus, a imitá-lo verdadeiramente. Por isso o projeto de vida implica, sobretudo, ter os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, autor e consumador de nossa santificação. A amizade profunda com Jesus é uma graça que temos que pedir de maneira contínua, ela que vai assegurar a nossa progressiva transformação, até que possamos chegar a dizer, como o apóstolo, para mim, viver é Cristo. Assim como São Paulo coloca na carta aos Filipenses, no capítulo 1. Esse é o projeto de todo verdadeiro cristão, de todo verdadeiro católico, né? Que sua vida seja Jesus Cristo. E por isso, visto, né, assim, o projeto de vida, o programa de vida, é um itinerário de formação pessoal e de conversão. Então, sua finalidade é que nos vayamos configurando com Cristo através de um trabalho, nos vamos configurando com Cristo através de um trabalho contínuo e constante. Por isso, uns pontos chaves desse programa, desse projeto, desse programa de vida. Deve, primeiro de tudo, ter um objetivo, uma meta a alcançar. E por isso o ideal sempre será Jesus Cristo. Ele é nosso modelo a seguir. Então a meta será assemelhar-nos a Jesus Cristo com um aspecto concreto de sua vida. Especialmente, e aí para cada pessoa vai diferir essa realidade. Vocês vão entender aí um pouco mais adiante por quê. O ponto de partida, então, será sempre fazer uma análise, uma valoração realmente profunda de nossas vidas aos olhos de Deus. E por isso se trata de ver como eu estou e como eu deveria estar segundo esse desejo e essa vontade de Deus para a minha vida. Logo, tenho que estabelecer uma série de meios práticos através dos quais eu me proponho alcançar o objetivo que pois, eu já programei, já analisei, já vi diante de Deus. E se recomenda, então, que isso seja realizado sempre em um clima de oração. Eu acredito também no programa que falei diretamente é, a primeira vez sobre o programa de vida espiritual, eu colocava a importância de talvez ter um dia de retiro, né, ou se fazer dentro de uns exercícios espirituais, como uma oportunidade, né, um dia de deserto,
de retiro realmente como uma oportunidade para alcançar, ver o que Deus espera de mim, onde eu tenho que transformar, onde que eu tenho que me converter, né? Porque isso é que me permitirá ter um encontro forte com Cristo através da minha própria vida, né? E o êxito, né, o crescimento desse programa de vida espiritual vai se estabelecer pela perseverança, pela constância no trabalho diário que realizo em cima desse programa. E isso requer uma avaliação constante de mim mesmo, né? De perguntar-me as coisas em vista a seguir trabalhando para alcançar esse objetivo que eu me proponho através do meu programa. Por isso é muito importante que diariamente também, dentro do que é o exame de consciência, o balanço do dia, né? Eu possa me examinar e ver como estou vivendo esses meios que me proponho, né? Esse é o caminho que a vida espiritual vai tomando. Mas como realizá-lo? Como fazê-lo, né? Então, deve partir de uma análise profunda de mim mesmo diante do olhar de Deus e identificar esse desejo de Deus para mim. Não é só desde um aspecto vocacional, concreto, decidido de toda uma vida, né? De ser uma pessoa consagrada, de ser um religioso, de ser um sacerdote, ou de ser um casado, senão pois, o que Deus quer para a minha vida, talvez de modo mais concreto, segundo a minha personalidade, segundo o meu caráter, que já falamos também, mas Deus tem um plano para cada um de nós. E por isso, para isso é importante que pois, tenhamos uma vida de oração. Ler a palavra de Deus, né, nutrir-nos do ensinamento cristão, da doutrina católica, porque é através desses meios que vamos descobrindo o que o Senhor deseja para nós. E uma consciência clara de sua vontade, né? Eu poderei então identificar como estou e como Deus deseja que eu esteja. E talvez aqui surgirá talvez um objetivo mais claro para alcançar, porque normalmente será a imitação de Cristo, né? Esse certo detalhe, essa certa atitude de vida que eu terei que sentir também chamado a reproduzir em mim mesmo, né? O amor de Cristo, a caridade de Cristo, a generosidade de Cristo, a entrega de Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo. Sempre há virtudes que tenho que plasmar, pois vão estar identificadas em Jesus Cristo. E assim eu posso me perguntar, né, esse mesmo objetivo como um lema que motive meu trabalho pessoal, né, que deve ser uma frase que também recorde o objetivo, o ideal a alcançar, que vai talvez me ajudar durante o meu dia, as minhas semanas, de sempre recordar, né? Jesus manso e humilde de coração, fazer o meu coração semelhante ao vosso, especialmente para aquelas pessoas que querem trabalhar na humildade, na mansidão, né? E tantos exemplos que podemos encontrar, até na mesma palavra de Deus, ou com, né, motivos, com lemas, com ideais que nós mesmos podemos criar, né? Depois, também em oração, poderemos descobrir os meios que deveremos, né, utilizar para conseguir nosso objetivo, né? Isso é me perguntar de maneira concreta e prática um ou dois propósitos, né? É ideal que seja não mais do que um ou dois propósitos que me ajudem a alcançar o ideal, né? Esses propósitos devem ser diários, né? E apresentar como um oferecimento a Deus ao início do meu dia também, como uma oportunidade onde eu quero melhorar. Os que têm a oportunidade também ao meio-dia podem também examiná-los, porque como nós temos o nosso exame também de consciência de meio-dia, ou um momento de oração, também é um momento que podemos retomar ou redobrar também nossos esforços para alcançá-lo. E pela noite, antes de dormir, pois é quando fazemos esse balanço do dia, esse exame de consciência mais concreto também sobre essas metas que nos traçamos, né? Perguntarmos uma ou duas perguntas para examinarmos diante de cada propósito que temos feito. E para isso precisamos descobrir por que não alcançamos e no outro dia, no dia seguinte, voltar à luta para alcançá-los, né? Contemplando como tirar aquelas coisas que me limitaram ou impediram a alcançá-los, né? Temos que manter esses mesmos propósitos até que realmente se torne uma atitude permanente em nós. Então, pois, assim eu já posso ir trabalhando sobre outros temas. Sempre eu vou começar com um tema que talvez é uma dificuldade mais concreta, mais real e mais frequente na minha vida.
na medida, pois a gente sabe, quando pergunta às pessoas, pois qual é o seu problema? Está mais direcionado à soberba ou à sensualidade? Aí, ou diretamente falando dos 7 pecados capitais, e as pessoas falam, padre, os 7. Sim, claro, todos nós temos uma realidade, uma tendência para talvez pecar com os 7 pecados capitais, mas sempre vamos ter uma maior tendência, seja pelo lado da sensualidade, né, que são os 3 mais é, baixos, né, se divide um pouco assim, né, os pecados baixos inferiores, os pecados superiores em relação aos 7 pecados, né, uns mais relacionados com a sensualidade, com a carne, e outros mais com a soberba. Então, tem essa divisão, então a gente tem uma maior inclinação ou para um lado ou para o outro. Claro que geralmente podemos pecar em todos os 7, mas pecados capitais, mas sempre vai ter uma tendência maior. Então a gente vai focar num deles e ir trabalhando e depois ir melhorando as outras realidades. Mas na medida que a gente vai trabalhando aquele que mais, porque isso também é para mim eu tenho uma clareza bem grande em relação a isso na minha própria vida, quando uma realidade de um pecado capital começa a aflorar, pois ele vai trazendo todos os outros pecados também. Então, geralmente, o pecado da preguiça traz o pecado da gula, traz o pecado da sensualidade, e assim vai, né? Então, pois, é importante ter isso em mente, né? Manter esses mesmos propósitos para que que se torne uma atitude permanente em nós. Então, assim poderemos já tocar um pouco outros problemas, outras dificuldades na nossa vida, né? Os grandes mestres da vida espiritual diziam que se cada ano, né, conseguíssemos vencer um vício, né, prontamente seríamos santos. Então, pois aqui temos muito, e podemos trabalhar muito nessa realidade também. Imagina o desafio, né, de cada ano um vício, é cada ano, não estamos falando de cada semana, né? Eu queria só, padre, comentar uma coisa quando você falava eh, da identificação com Cristo e depois mencionou essa dificuldade de encontrar os defeitos dominantes ou aquele pecado, qual pecado que mais você? Ah, todos. Na realidade, acontece a mesma coisa com as virtudes, né? A gente pensa em identificação com Cristo, é que todas as virtudes Cristo viveu, então a gente já, mas como eu quero imitar a Cristo? Imitar a Cristo em tudo, vai ser impossível, então eles têm que buscar, o padre Felipe falava da oração, para buscar encontrar o que Deus pede para você, qual é a sua vocação, qual é o seu caminho, qual é a virtude que Ele está te pedindo. Certamente, se nós vamos ver a identificação com Cristo como identificação plena, a gente se frustra porque tenho que viver todas as virtudes. Mas, de repente, o Senhor me está pedindo que viva uma em particular, duas, três, que são aquelas virtudes que me caracterizam. Se vocês se dão conta, na vida dos santos, eles viveram todas as virtudes, por isso são santos, porém tem uma que caracteriza, né? Madre Teresa podia falar sobre a simplicidade, sobre a alegria, né? Não sei, São João Bosco sobre a sua alegria na relação com os jovens, enfim, né? Cada um tem uma virtude particular, uma, duas, três que ele caracterizam, e é esse caminho que Deus vai nos pedindo. Por isso é muito importante a oração, como o padre falava, né? Identificação com Cristo só se dá com verdadeira oração, crescimento espiritual, porque aí é onde Deus vai me falando e mostrando o que Ele espera de mim, né? Muito bem. E realmente é isso, né? Caminhar, né, nesse ideal e nesse conhecimento. E como eu falei, né, no início, né, esse momento de oração, eu acho que é chave, né? Porque, claro, né, pensamos que nos conhecemos bem, certamente, pois quem tem uma vida de confissão frequente já sabe mais ou menos quais são aqueles pecados que são mais comuns, mais repetitivos na nossa vida, mas às vezes até esse mesmo pecado, a raiz desse pecado, não está diretamente, às vezes, ligado, é, não vai ser talvez o pecado capital. E dou um exemplo, né? Me recordo muito bem, assim, de uma pessoa me contando e tinha muita dificuldade na vida de castidade, depois com o problema da luxúria, mas a raiz do problema não era a luxúria, era a preguiça, né? Porque se deixava levar, estava sempre meio acomodado, meio na cama, e a preguiça o levava
a cair na castidade, né? Porque não se movia, não fazia exercício, muitas coisas. Então, o trabalho sobre a castidade, por exemplo, é um trabalho constante, mas ele precisava trabalhar muito mais no aspecto da preguiça, né? E até um outro exemplo também de uma outra pessoa que me comentava que ela que me comentou, padre, sempre que eu fico com muita raiva, meu modo de desestressar muitas vezes é buscando esse estresse na masturbação né, ou na busca até de pornografia e como isso o afetava, mas o problema dele principal não era, né, o defeito dominante, né, o pecado principal na vida dele não era tanto a masturbação, a pornografia, era a ira, né? A ira o levava, eu fiquei até meio surpreso, eu falei, caramba, eu nunca tinha pensado que a ira pudesse levar isso, mas é uma realidade, né? Como eu falei, os pecados estão um pouco unidos nessa realidade, né? E aqui o galinho tá avisando, tá vendo aí o galinho aí? O galinho tá firme aqui. Aqui eu não vi você não, Aqui, o aqui galinho para tá... mim, o galinho apareceu, mas engasgou. Deu Ah, é, aquele engasgou. primeiro grito, depois engasgou com alguma coisa que você deu para comer aí, né? Ele engasgou aqui, mas tá firme aqui tá forte aqui. Então, seguimos lá. Agora eu queria entrar, então, como oferecer uma metodologia assim, simples, talvez, para isso, né? Assim, bem resumido, acho que pode ajudar, né? Primeiro, proporcionar o esquema dos 7 pecados capitais e suas principais manifestações, né? Pois vocês podem encontrar no nosso programa, acho que do nosso primeiro ano, né? Que nós repassamos todos os 7 pecados capitais, pois aí podem aproveitar esses programas que estão por aí, lá no início, eu creio, nosso primeiro ano ainda, se não me equivoco, falamos sobre os 7 pecados capitais, então podem repassar isso, pode ajudar realmente a identificando essa realidade. Mas eu falei isso, né? O melhor realmente é conhecer os 7 pecados e depois ter um dia de oração, pelo menos, para poder, diante de Deus, identificar essa realidade, né? Segundo, elaborar uma lista das próprias faltas, né? Escrevendo realmente uma coluna. A pessoa que é dirigida espiritualmente faz uma lista desses pontos que não vão bem na sua vida, como filho, como pai, como mãe, como esposo, esposa, como amigo, como apóstolo, como religioso, como sacerdote. É, talvez saia 20 ou muitos mais, não importa, né? Mas se trata de fazer um bom exame da própria vida. Isso dentro dos espirituais, só quando nós preparamos nosso pecado por toda a vida, no caso nós que fazemos anualmente, fazemos desde o último pecado geral, perdão, antes da nossa confissão geral da nossa vida, que é desde a última até a seguinte, que mais ou menos de um ano, todos os anos fazemos a nossa confissão geral dentro daquele ano. Então, se você nunca fez uma confissão geral, pois aqui, dentro da própria dinâmica dos exercícios espirituais, tem essa preparação da confissão geral, isso que também se pede que tem que ser feito em oração, para que não seja um momento também de pura depressão, né? Mas senão de reconhecer também a ação de Deus e a misericórdia de Deus que nos trouxe até aqui. E nesse momento se pode encontrar vários tipos, né, de realidades na vida da pessoa, né? Quem acredita não ter tantas faltas assim, que vive tão habituado já ao pecado, tem tão deformado a sua consciência que já não registra, ou talvez não tem tomado consciência de seu pecado por superficialidade, outros podem ter medo a descobri-los, né? Também se dá o extremo de quem se imagina que se tem todos os defeitos e pecados possíveis, e tem pois, aqueles que já estão pois, com uma consciência também já escrupulosa, e até morder o dedo, né? Tirar um pedaço do dedo, talvez sinta que está faltando a abstinência, então todas essas realidades que têm que ser purificadas, por isso que um ambiente de oração com uma guia dentro de uns exercícios, de um retiro espiritual, é que vai poder ajudar também a identificar isso, né? E terceiro, descobrir as causas das falhas e a paixão de origem, que eu já estava comentando, né? Uma vez feita essa lista, vem a parte mais delicada, porque uma falta pode ter distintas uma falta pode ter distintas ramificações, como eu falei, então, para discernir a principal e anotá-la ao lado dessa coluna, que vai ajudar depois a ir descobrindo, né, verdadeiramente qual é a origem dessas faltas. Às vezes vai resultar difícil reconhecer a procedência dessas faltas, mas com as direções espirituais, com essa guia também vai se buscando e alcançando o conhecimento melhor.
mas precisamos ser prudentes ao revisar as causas propostas, anotar os vícios, as paixões que provocam, né, essas faltas, que exigem muita reflexão, bastante conhecimento, né, de si mesmo, que vai ser resultado de grande benefício para elaborar esse programa de vida adequado à realidade, né, pessoal, né? Se víssemos uma árvore frondosa, uma árvore com muitos frutos, né, ao que estivesse atacando uma praga, não poderíamos ficar só tratando de curar as ramas ou as folhas, né? Temos que ir ao tronco, à raiz, para sanar verdadeiramente toda a árvore, né? Alguns exemplos podem ajudar-nos para entender isso que eu acabei de falar, né? Por exemplo, uma falta, o pecado de criticar com facilidade. Qual pode ser uma causa? Porque me sinto superior. Qual é a paixão, qual é o defeito dominante que está de fundo? A soberba, né? Outro exemplo, outra falta, um pecado, perco a paciência diante das falhas dos demais, né? A causa, pois eu não gosto que tenham as faltas, que os outros tenham tantas faltas, ou que manifestem tantas faltas. Pois a paixão dominante, pois também entra dentro da realidade da soberba. Outro exemplo, né, uma falta, pecado, quando eu fico com raiva, quando me indicam, me mostram os meus próprios erros, né? A causa disso porque eu me vejo imperfeito, porque os outros se dão conta da minha imperfeição, e a paixão de fundo, o defeito dominante, o pecado dominante aí é a vaidade, o orgulho, né? É, outra falha, pois não gosto de fazer exames de consciência, de fazer balanços da minha vida, porque não gosto do que vejo, não gosto de como estou imperfeito, pois aí também a paixão, o pecado, é a vaidade, o orgulho, né? Pois outro pecado, né? Chego sempre tarde a minhas atividades, ao meu colégio, às minhas aulas, aos meus compromissos de trabalho, né? Pois, e aí já podemos ver a preguiça e a paixão, pois é a sensualidade, né? Com esse pecado concreto da preguiça ou da falta de responsabilidade, mas que no fundo é uma preguiça. Outra falta que pode ser também que não me gusta, não gosto que me digam o que eu tenho que fazer, né? Porque desse modo eu sinto que eu sei menos e que os outros sabem mais do que eu, e aqui, pois, a paixão, então, da soberba. Então, é, é fácil poder identificar de certo ponto, de certo modo, pois, esses pontos, né? Mas é preciso depois humildade para trabalhar sobre eles. E aí onde a gente tem que ir realmente, né, em oração, compreendendo essas realidades, né? É, então, vendo isso, né, já evaluamos como estamos, como Deus depois quer que estejamos na nossa vida espiritual, descobrimos que necessitamos crescer como homem, mulher de oração, para nos assemelharmos a Jesus Cristo, e aí talvez, pois, outro exemplo, aqui talvez mais prático ainda, pois, para o programa seria, pois, o nosso ideal como Jesus, que reza quando meu problema talvez é minha preguiça, minha falta de vida de oração, pois, como objetivo eu posso colocar crescer como homem ou mulher de oração. Depois talvez usar um lema, né, de São Paulo: tudo considero como lixo comparado a Cristo Jesus. Os meios, pois vou colocar 20 minutos, 15 minutos, 5 minutos de oração pessoal diária e ter talvez outros 5 minutos, 10 de leitura bíblica diária. E as perguntas que vão me ajudar depois no exame de consciência me fazer realmente, seja durante o dia ou durante a noite, se eu fiz esses 20 minutos de oração pessoal, de leitura bíblica, e se não fiz, por quê? Né? Faltou programação, deu preguiça realmente, e trabalhar sobre essa realidade, né? E dentro das áreas do meu projeto de vida, pois vai ser importante que o programa, o projeto, abarque todas as realidades da minha vida, porque a nossa vida não está segmentada. Eu não sou, por exemplo, preguiçoso só para rezar. Se eu sou preguiçoso, se é o meu defeito dominante, eu vou ser preguiçoso para rezar, para trabalhar, para estar com os demais, para comer, para tudo, para toda a realidade, para estudar. Todas as áreas da minha vida tem que estar contemplando o trabalho sobre ela, porque as manifestações vão se dar nas diferentes áreas da minha vida. E para que cresça, para que eu cresça, possa crescer de uma maneira integral e não só no espiritual,
ainda que esse aspecto sempre deve ser o primeiro a contemplar, eu preciso trabalhar a minha vida humana, a minha vida de relação com os demais, o meu descanso, a minha vida familiar, meu estudo, meu trabalho, minha vida de serviço, de comunidade, de apostolado, tudo isso tem que estar contemplado. Mas o projeto deve abarcar, primeiro, a minha vida espiritual, como essa principal área, que é sem dúvida fundamental, já que pois, trata de todo o meu ser, minha identidade como cristão, minha imitação de Jesus Cristo. Por isso, deve ser sempre o primeiro a estabilizar para crescer. Contemplar minha vida de oração, meu encontro com a Sagrada Escritura, minha vida sacramental, meu processo de conversão, etc. Depois, a madurez humana, né? O trabalho dessa área da maturidade, da madurez humana. Deus, sem dúvida, quer que nós sejamos pessoas maduras, plenas, bem integradas, né? E por isso a edificação da santificação necessita uma boa e sólida base humana. Na nossa congregação, para a nossa formação, sempre escutamos: é primeiro o homem, depois o santo. Nós estamos de uma boa base para poder construir a vida de graça. Primeiro, virtudes humanas para também ter uma maior vida, né, de interior, de vida de virtudes teologais. Não vai dar mão, claro, estou trabalhando no conjunto, mas a madurez humana é sempre necessária. Por isso, trabalhar sobre minha estima pessoal, meu caráter como homem, como mulher, meu temperamento, crescer na minha inteligência, exercitar uma vontade firme, uma afetividade bem integrada, sã, madura. Devemos aprender a dar soluções humanas a problemas humanos, aprender a resolver nossas crises, capacidade de relacionarmos de uma maneira sã, madura, né? Com toda segurança, muitas das falhas para crescer na vida cristã não se devem a carências de motivações espirituais, né? Senão mais bem a problemas de madurez humana que enfrentamos em nossas vidas, né? Então é bem importante ter presente isso. Depois, na vida familiar, outro aspecto área, né, que também tem que abarcar a minha vida espiritual, né? Recordar que somos parte de uma família, estamos vivendo uma vida familiar bem integrada, que infelizmente muitas vezes não depende só de nós, mas é importante que eu trabalhe sobre minhas relações familiares, de amizades, e que busque também sanar essas feridas, né, para libertar de esquemas negativos que muitas vezes nos afetam. Então é bem importante também essa realidade, né, de como eu me relaciono com os demais, dentro da minha relação com meus pais, meus irmãos, na minha relação com a minha família, com a esposa, com o esposo, com os filhos, toda essa realidade é importante, né? Depois outra área da nossa vida, né, para trabalhar, como eu falei, eu dei o exemplo da preguiça. A preguiça vai tocar todas essas áreas. Também toca essa área do meu estudo, do meu trabalho, das minhas responsabilidades. E nesse aspecto, temos que considerar a maneira em que vamos desenvolver nossas atividades profissionais e educativas, né? Recordar que o trabalho e o estudo é o que forjam o caráter, porque oferecem a ocasião de praticar muitas virtudes, acrescentam a consciência da nossa própria responsabilidade e exigem a constância no nosso dever. E outra área ainda, talvez a última a mencionar, nossa vida, né, em comum, né, nossa vida de apostolado, de serviço, de entrega aos demais, né, é o nosso amor ao próximo que se manifesta também de modo concreto e que também os nossos defeitos, né, nosso pecado dominante também vai atuar sobre essa realidade. Então é importante ter em conta dentro do meu programa de vida, do meu projeto de vida, meus compromissos com meus grupos, minha comunidade, com o meu serviço aos demais, né, com o meu trato com os demais, né, porque eu devo estabelecer uma ordem, um horário, um programa, organizar as atividades próprias, fixar prioridades, né, aproveitar melhor o meu tempo, tudo isso vai ser importante. Cada uma dessas áreas eu tenho que me perguntar, né, um ou dois propósitos, me projetar, realmente me programar um ou dois propósitos bem concretos, né? Geralmente posso comprovar como ao trabalhar em uma área, as demais também vão crescendo harmonicamente, assim como ao cair em uma área delas, eu vou empobrecer as demais. Isso sucede porque somos, né, uma única pessoa, né? Somos um ser integral, toda a realidade da nossa vida passa por isso. Por isso é recomendável abarcar também, né? Tratar todas as áreas mais importantes primeiro, né? E Então, mostra também, é né? isso. Desculpa, mostra também Uhum. a grandeza desse ser humano, né? Justamente o que o padre falava, você trabalha em um e trabalha nos outros também, porque estamos muito ligados, somos uma pessoa composta de corpo, alma, né? Então está tudo em nós está unido e é maravilhoso isso. Eu não acho que você, ouvinte, deveria se sentir
cansado ou exausto quando o padre fala tudo isso, porque você diz, meu Deus, mas é um monte de campo para trabalhar. Mas eu acho que é maravilhoso a gente perceber que justamente trabalhando em uma área, você trabalha nas outras, devido à grandeza do que ser humano, né? Mas vai lá, padre, segue aí, porque eu não quero interromper muito tempo, não. Sim, já estamos terminando. Então, aqui um ponto trazer, né? Não, eu vou trazer mais adiante. Então, vou já entrar aqui então só é, algumas ideias mais. Duas atitudes fundamentais nesse processo de elaborar o programa de vida e de viver segundo esse programa de vida são necessárias então duas atitudes. Em primeiro lugar, a ação do Espírito Santo em nós. Esquecer que nosso trabalho de santificação não depende de nós. Depende em parte, né? Mas é graça, primeiro, é graça de Deus, é a ação do Espírito Santo em nós. Então, precisamos dessa vida de oração sacramento, precisamos invocar o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo em nós. Ele é o doador de dons. Então, nas nossas atividades, na nossa manhã, pedir a ajuda do Espírito Santo, nas nossas tentações, nos nossos pecados, pedir antes dos nossos pecados, pedir essa ação do Espírito Santo. O Espírito é esse fogo divino que habita no coração do discípulo, também é o segredo da vida espiritual. Sem a ação do Espírito Santo, não podemos nada. Então temos que clamar, e por isso o discípulo, né, toda a sua vida deve ser uma invocação contínua ao Espírito Santo. Né? Pedir-lhe que venha sobre nós, sobre nossa vida, que ele transforme a nossa vida, nosso coração, nossa mente, que nos cristifique, que nos faça como Jesus Cristo. Pedir que nos santifique, que atue sobre nós, através de nós, que nos deixemos guiar e conduzir por Ele. Né? E dessa maneira, né, a nossa vida será uma vida segundo o Espírito, não segundo a carne. A segunda atitude, importantíssima, ter, né, ser, é confrontar minha vida de maneira constante com o querer de Deus. Manter-nos numa escuta obediente à sua vontade. Né? Escutar é a condição essencial do discípulo que quer se unir à vontade do Mestre. A escuta provém desse desejo de estar em paz com a vontade de Deus, de entregar-se de verdade ao que Ele quer cada momento de minha vida. E por isso o programa de vida é o caminho para chegar aqui, a atuar, a que minhas ações sempre, né, em minha vida sejam segundo o querer de Deus. Por isso implica que eu esteja confrontando constantemente qual é a vontade de Jesus Cristo, com seu ensinamento, com seus critérios, né, e que devem ser fundamentais na minha vida. E isso requer uma atitude constante de oração, de estudo também da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus, da doutrina católica. Penúltimo ponto, uma ajuda importante, é muito bom, né? Já mencionamos isso, né? Até dentro do nosso caminho de santificação e até para desenvolver um programa de vida espiritual, uma guia espiritual, né? Um diretor espiritual, um acompanhante que ajude nesse crescimento espiritual, né? E poderia dizer-se, né, que se trata desse mesmo Espírito Santo que vai nos acompanhando através de uma alma, né, experimentada, um sacerdote, um religioso, uma religiosa, até um leigo mais experimentado, a caminhar nessa vida cristã. E tanto é assim que Deus mesmo, né, é, é, há buscado, né, que grandes homens sirvam para acompanhar os outros, né? Assim foi São Paulo que Ananias pôde introduzir no caminho da fé e dar os primeiros passos, né? Assim são tantas passagens da Bíblia, assim são na vida de tantos santos, em que outros homens ou mulheres mais experimentados também guiaram. Então, o acompanhamento é um dos meios privilegiados para poder desenvolver o dom do discernimento espiritual. Na vida espiritual, é fundamental nos deixarmos acompanhar, que outros nos ajudem, né? E ter claro, né, devemos ter claro realmente que a função do acompanhante não é solucionar nossos conflitos, não ser realmente pois, uma ajuda, uma guia para que esse mesmo Espírito Santo, também através dele, através de nós, vá nos revelando qual caminho devemos seguir. Por isso é importante, precisamente, saber que pois, há uma pessoa aqui, né, pode nos dirigir, que pode nos ajudar, né? E realmente ele vai ajudar nesse discernimento progressivo e coerente, de acordo com aqueles pontos que eu também tenho que ir trabalhando, né? E ele vai ajudar também ali no início, como falava, né, sobretudo, né, que paixão, né, de forma objetiva e profunda, né, que paixão, que pecado se repete com maior frequência, né, que exemplos sobre, né,
aspecto sobressai nas minhas dificuldades de cada dia, quais são as manifestações mais constantes, mais graves dessa paixão na minha vida, e, e, e quando já levamos anos de vida espiritual, percebemos com maior clareza, com maior claridade, qual é a raiz que vai nos dando, mas sobretudo no início, como essa ajuda dessa guia vai também orientando para isso. E finalmente, pois para terminar já, os avanços, né, que eu acho que também é importante colocar aqui, às vezes podemos pensar que, como vai lento isso, como parece que não avança, mas o programa de vida é todo um itinerário de conversão e de transformação em Cristo, né? Eu falava ali, né? Não é em uma semana que eu já vou ser o grande santo, que eu já vou ter conquistado todas as virtudes. Às vezes levam anos, e se é defeito dominante realmente na nossa vida, será por toda a nossa vida. Vamos ter que estar constantemente trabalhando sobre eles. Sempre vamos estar tendo dificuldade também de retomá-los, né? E pois, o projeto, o programa de vida é o meio ideal para que vamos crescendo dia a dia e para criando, né, novas atitudes em nós mesmos, para ir morrendo ao homem velho, como diz São Paulo, e o programa novo, né, programa de vida, trazer esse homem novo, né? E assim o programa vai modificando nossos avanços na medida que vão também acontecendo, na medida que vamos caminhando na nossa vida de fé, de esperança, de virtudes, de oração, de sacramentos. E por isso também é recomendável que dediquemos também um dia, pelo menos ao mês, né, os que fazem retiro mensal ou bimestral, para evaluar de modo geral, né, ver o nosso itinerário, o nosso caminho, se está bem, né, aqueles que têm direção espiritual mensal, a cada 2 meses, também aproveitar esse momento para isso. E essa avaliação vai ser efetiva também na hora de medir verdadeiramente, né, minhas conquistas, meus fracassos, assim, pois voltar sobre eles e com mais esforços, com sempre mais motivado para essa identificação com Jesus Cristo. É muito provável que com, né, o passar do tempo, né, esse programa tenha realmente características pessoais cada vez mais simplificados e cada vez mais reais na minha vida de cada dia, e pouco a pouco, né, até inicialmente talvez a gente faz grandes programas, né, grandes pontos de trabalho, mas pouco a pouco vamos alcançando também aquela simplicidade que é especificamente evangélica também, né, que seria de verdade desejável. A experiência vai demonstrando que em muitos casos, cada vez que se tem à mão um programa para modificá-lo, se tende para simplificar esse mesmo programa. Simplicidade, né, que significa ausência de cerimônias, de aparências, de superestruturas, porque realmente não é para isso o programa, né? Quanto mais realista e que se faz, né, vida, carne no meu dia a dia, melhor vai ser o meu programa, né? Porque essa capacidade realmente de poder estar a sós, consigo mesmo, na multiplicidade de ocupações, né, que temos no dia a dia, nas muitas coisas que fazemos, e também, né, ter essa capacidade de simplificar, porque essa simplicidade certamente vai ser um grande progresso espiritual também para a nossa vida. Pois é isso, queridos irmãos, até aqui chegamos. Agora, mãos à obra, né? Ânimo, força, coragem. Lembrem, recordem que só a preguiça, a mediocridade, o amor próprio, o orgulho que podem verdadeiramente impedir de trabalhar com tenacidade, com constância, para que alcancemos a Cristo Jesus. Por isso São Paulo afirmava com força também, né? De deixar, né, o que ficou para trás. Deixa eu até pegar a cita aqui certinha, que já minha memória já vai me falhando nesses casos aqui, que é Filipenses 3, deixa eu até abrir aqui, vou abrir aqui rapidamente aqui, vou abrir através da Bíblia Ave Maria aqui, que eu gosto bastante, né? Filipenses 3, 13 e 14. Consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isto, prescindindo do passado e atirando-me ao que resta para frente. Persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado aí
pela paciência, espero que seja de ajuda e pois, mandem seus comentários, suas dúvidas, suas queixas, se alguma coisa não ficou também de grande ajuda, né? Mas busquem também, com a graça de Deus, seu diretor espiritual, seu momento de oração, de espirituais, de retiro, para também, né, ir concretizando esse trabalho de santificação também. E lembrando, né, muito obrigado, Padre Felipe, e lembrando, né, que, como o Padre bem dizia, é a vida toda, é um projeto, e um projeto se faz um projeto de vida, um projeto para a vida, né? Então, contem com as nossas orações e o mais importante é não desanimar dentro desse projeto. Agora, dizia o Padre, é com vocês. Vamos lá, agradeço o Padre Felipe por todos os conteúdos e os meios aí para a gente lançar o nosso projeto. Agora o católico, o ouvinte do Católico Se Sabia, não tem motivo para não ter um projeto de vida espiritual. A gente quer receber seu feedback, seus comentários de como está indo no seu projeto de vida espiritual, seu programa de vida espiritual, e tomara que seja de ajuda também. Contem conosco para o que precisar. Obrigado, Padre. Deus abençoe a todos e nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Feliz festa de São Joaquim Santana e até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus.